Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, nas nossas últimas aulas a gente tem falado sobre as fórmulas de adição e na nossa aula de hoje a gente vai resolver alguns exercícios envolvendo as relações que a gente encontrou nas aulas anteriores. Tá ok? Bom, então vamos começar pelo seguinte, a gente tem que calcular o seno, cosseno e a tangente de π sobre 12. Beleza? Bom, então vamos lá. Começar pelo seno de π sobre 12, certo? Onde o ângulo aqui está em radiano. Se você se sentir mais à vontade, você pode passar de radiano para grau, tá? Eu vou trabalhar com ele dessa forma. Bom, o π sobre 12, a gente pode reescrever como π sobre 3 menos π sobre 4, certo? Então, você faz π sobre 3 menos π sobre 4, você obtém π sobre 12. Então, dessa maneira, eu tenho o seno de quem? Eu tenho o seno da diferença. Então, o seno de alfa menos beta, isso vai ficar como? Isso vai ficar seno alfa cosseno beta menos seno beta cosseno alfa, certo? Como a gente viu nas nossas aulas anteriores. Bom, só que o seno de π sobre 3, ele é igual a raiz 3 sobre 2. O cosseno de π sobre 4, ele é igual a raiz 2 sobre 2, assim como o seno de π sobre 4. E o cosseno de π sobre 3, ele vale meio, certo? Então, dessa maneira, o que a gente pode concluir é que o seno de π sobre 12, ele vai ser igual a quem? Raiz 3 sobre 2 vezes a raiz de 2 sobre 2 dá a raiz de 6 sobre 4. Raiz de 2 sobre 2 vezes 1 sobre 2 dá raiz de 2 sobre 4. Então, isso nos dá que o seno de π sobre 12, ele é a raiz de 6 menos a raiz de 2 sobre 4. Perfeito? Então, dessa maneira, a gente achou o seno de π sobre 12. Então, agora a gente vai encontrar o cosseno de π sobre 12 e, posteriormente, a tangente de π sobre 12, que é o que a gente vai fazer agora. Bem, para o cosseno de π sobre 12, a ideia é a mesma, né? Então, a gente reescreve o π sobre 12 com π sobre 3 menos π sobre 4. Logo, isso aqui fica o cosseno da diferença, certo? Então, cosseno de alfa menos beta é cosseno alfa cosseno beta mais seno alfa vezes o seno de beta. Certo? Então, cosseno de alfa menos beta, cosseno alfa vezes cosseno beta, mais seno alfa vezes seno beta. Então, dessa forma, eu tenho que o cosseno de π sobre 3 é meio, cosseno de π sobre 4 é a raiz de 2 sobre 2, o seno de π sobre 3 é a raiz de 3 sobre 2, e o seno de π sobre 4 é a raiz de 2 sobre 2. Então, dessa maneira, o que a gente pode dizer é que o cosseno de π sobre 12, ele ficou, então, raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4, raiz de 6 mais a raiz de 2 sobre 4. Então, dessa maneira, a gente encontrou aí o cosseno de π sobre 12.
certo? Bom, então, para finalizar esse problema, vamos achar agora a tangente de π sobre 12, que é a tangente de π sobre 3 menos π sobre 4. Certo? Então, tangente de alfa menos beta, como é que é? A gente viu na aula anterior. É a tangente de alfa menos a tangente de beta sobre 1 mais tangente alfa tangente beta. Certo? Então, lembrando, tangente de π sobre 3 é a raiz de 3. Tangente de π sobre 4 é 1. Então, aqui é a raiz de 3 também. E aqui é 1 também. Então, isso aqui ficou como? Isso aqui, então, ficou raiz de 3 menos 1 sobre a raiz de 3 mais 1. E racionalizando, explicando em cima e embaixo, pelo conjugado denominador, né, que no caso é a raiz de 3 menos 1, o que a gente obtém é o seguinte. O que a gente obtém é que a tangente de π sobre 12 vai ficar como? Bom, raiz de 3 menos 1 vezes a raiz de 3 menos 1, isso é a raiz de 3 menos 1 ao quadrado. Então, esse produto aqui em cima vai ficar como? Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui dá 4, menos 2 raiz de 3. Já aqui embaixo, eu tenho o produto da soma pela diferença. Então, isso daqui vai ser o quadrado primeiro, menos o quadrado segundo, que vai dar 2. Então, simplificando, 4 menos 2 raiz de 3 dividido por 2, o que a gente tem, né, já simplificando, é que a tangente de π sobre 12 é igual a 2 menos a raiz de 3. Certo? Então, dessa forma, a gente resolveu o nosso primeiro problema. Encontramos o seno, cosseno e tangente de π sobre 12, usando as relações que a gente viu na aula anterior. Então, vejamos agora o nosso segundo problema. Bem, nosso segundo problema é o seguinte. A gente tem que calcular o cosseno à quarta de π sobre 24 menos o seno à quarta de π sobre 24. Bom, primeiro, o cosseno à quarta de π sobre 24 é o cosseno ao quadrado de π sobre 24 elevado ao quadrado. Assim como o seno à quarta de π sobre 24 é o seno ao quadrado de π sobre 24 elevado ao quadrado também. Ou seja, então o que a gente tem aqui é uma diferença de quadrados, perfeito? Então, toda diferença de quadrados a gente pode reescrever com o produto da soma pela diferença. Então, isso aqui vai ficar como? Isso aqui, então, vai ficar cosseno ao quadrado de π sobre 24 mais o seno ao quadrado de π sobre 24 vezes o cosseno ao quadrado de π sobre 24 menos o seno ao quadrado de π sobre 24. Certo? Bom, o cosseno ao quadrado de π sobre 24 mais o seno ao quadrado de π sobre 24, pela relação fundamental, isso aqui é igual a 1. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é sempre igual a 1. Então, eu fiquei com isso daqui. Aqui não é 14, não, aqui é 24. Então, a gente ficou com isso aqui, né? Cosseno ao quadrado de π sobre 24 menos seno ao quadrado de π sobre 24. Bom, mas, lembra comigo o seguinte.
A gente sabe que o cosseno de alfa mais beta é cosseno alfa vezes o cosseno de beta menos o seno de alfa vezes o seno de beta. Se por um acaso o beta for igual a alfa, certo? Se por acaso esses dois caras forem iguais, isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar alfa mais alfa vai dar 2 alfa. Então eu vou ter o cosseno de 2 alfa. Cosseno alfa vezes o cosseno de alfa é igual ao cosseno ao quadrado de alfa. Seno de alfa vezes seno de alfa é o seno ao quadrado de alfa. Então, dessa forma, a gente acabou de encontrar uma maneira de achar o cosseno do dobro de um arco. No caso aqui, alfa. Então, repare que cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado de alfa é o cosseno de 2 vezes alfa. Então, o cosseno ao quadrado de π sobre 24 menos o seno ao quadrado de π sobre 24, isso daqui é igual ao cosseno de 2 vezes π sobre 24. E aí você simplifica aqui, que vai ficar 12, que vai ficar 1. Ou seja, o cosseno ao quadrado de π sobre 24 menos o seno ao quadrado de π sobre 24 é o cosseno de π sobre 12. E o cosseno de π sobre 12 a gente acabou de encontrar. O que é um cosseno de π sobre 12? É a raiz de 3 mais a raiz de 2 sobre 4. Então, o valor dessa expressão pedida é exatamente igual ao cosseno de π sobre 12, que é esse valor. Certo? Beleza? Bom, então dessa maneira a gente resolveu o nosso problema e dessa forma a gente encerra a nossa aula de hoje.